Olá, boa noite. É com alegria que estamos começando mais um Estrada de Damasco na TV. Este programa é organizado pelo Centro Espírita Nova Era, que está aqui em Guaxupé, a Rua Tiradentes, número 620. E toda semana nós fazemos o convite da nossa palestra pública, que acontece às 20 horas, toda quinta-feira. Você é nosso convidado. Como vocês já sabem, agora também nós estamos no YouTube, né? youtube.com.c Estrada de Damasco. Hoje colaborando conosco, o Tadeu, muito obrigada, um prazer te receber aqui. Obrigado. O Tadeu vai trazer para nós o tema As Três Revelações e a gente vai então passar a palavra para ele para aproveitar bem o nosso tempo. Isso. Nós vamos falar sobre as três revelações divinas, começando por Moisés. Moisés foi a primeira revelação enviada por Deus diante na época onde as pessoas acreditavam em vários deuses. Ele veio com um compromisso para que passássemos a acreditar no Deus único naquela época. Então hoje, se nós acreditamos num Deus bondoso, misericordioso, um Deus de justiça, foi Moisés o responsável por isso, que através dele nós passamos, os espíritos que viviam naquela época e até hoje, quer dizer, diante disso, veio trazendo uma transformação, porque essa transformação não acontece da noite para o dia, é preciso levar muito tempo. Porque só de sair da ideia do politeísmo, muitos deuses, e Deus chuva, Deus isso, Deus aquilo, para um Deus único é um grande avanço, porque aí depois Jesus vindo trazendo Deus de amor, porque com Moisés nós vamos ter ainda um Deus cobrador, que vigia, isso. E ele era muito, ele era um legislador do povo hebreu. Então ele tinha uma postura muito firme. Por quê? Porque as pessoas na época exigiam que fosse dessa forma. E ele trouxe para nós também, através da sua mediunidade, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos está na nossa consciência até hoje. Nós podemos até não cumprir os 10 mandamentos, mas alguns dos 10 mandamentos nós achamos importantes e nós atuamos diante dos 10 mandamentos. E isso está gravado na consciência de qualquer um de nós. É verdade. E aí, em termos de segunda revelação... Aí Moisés veio trazendo tudo isso para nós. Ele, na época dele, já existia as manifestações espirituais. Ele era um médium de excelência e ele comunicava com o Espírito, falava com o Espírito. Tem várias revelações no Antigo Testamento, narrações falando sobre isso. Passado 1200 anos, veio Jesus, a segunda revelação. Passados-se 1200 anos. Vamos contando essas datas para que a gente possa depois concluir na terceira revelação. E falar de Jesus é muito gostoso, porque a mensagem, a gente diz assim, que a mensagem de Jesus era tão importante que ele não mandou ninguém, ele veio pessoalmente. Exatamente. Que é a mensagem do amor. Isso, se preparou muitos anos, preparou muitos anos para que ele pudesse chegar no nosso planeta de provas e expiações. E o Evangelho de Jesus, ele só veio nos mostrar uma coisa, o amor. O Evangelho de Jesus é amor. Ele vem nos mostrar isso, que através do amor, através da caridade, da humildade, de tudo aquilo que ele falava. E ele tinha uma dificuldade, diante da sua inteligência, de falar para o povo da sua época também. Porque ele falava só por parábolas, que eram pedra, árvore, que ele só conseguia falar desta forma. Por quê? Porque nem todos estavam preparados para escutar esse amor, para entender essa linguagem dele. E o bacana de falar por parábola é porque você pode, a cada tempo que passa, ir ampliando essa leitura. É como a gente diz, de fazer até várias releituras. Então, quando ele usava os elementos da época, o pastor, as ovelhas, as plantações, quer dizer, tudo dentro do universo mesmo. Um método que até hoje, pedagogicamente falando, a gente fala que é muito correto, Tanto é que a gente, na educação, a gente fala do Paulo Freire, que usou esse método para alfabetizar adulto, a partir do universo da pessoa, que realmente é muito mais fácil de você entender a proposta. E aí algumas pessoas falam assim, mas Jesus veio, Jesus não falou de reencarnação. Como é que vocês falam de reencarnação? Algumas religiões, e principalmente a nossa, que é espírita, mas não está isso na Bíblia. Muitas pessoas questionam. Mas aí tem uma passagem dentro da Bíblia que é a conversa de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era uma das pessoas mais inteligentes da época.
uma pessoa muito bem sucedida, e ele acompanhava Jesus e disse assim: mestres, tu és filho de Deus, diante do que falas e do que apresentas, você é o Filho de Deus. Então como que eu faço para ganhar o reino dos céus? Como que eu faço? Ele pega e Jesus responde: terás que nascer de novo. E ele diz assim: não entendi, Jesus. Terei que entrar no ventre da minha mãe novamente? Como que eu vou ficar pequenininho, né? Como que eu sou adulto, vou entrar no ventre da minha mãe? Como é que eu vou voltar para lá? Então, quer dizer, ser o homem mais inteligente da época, que está na Bíblia, falando que lá ele é inteligente, que ele fez essa pergunta, que isso está lá. E aí, Jesus fala assim: olha, se você não tem condição de entender das coisas espirituais, você está só ligado nas coisas da matéria, você não consegue ampliar a sua mente para isso, não tem como explicar. Né? Não tem como, se você não está sabendo lidar com as coisas. Como que você quer saber das coisas espirituais, das coisas de Deus? Porque Jesus veio nos mostrar que nós estamos aqui, mas que o mais importante era o encontro com Deus, o mais importante é a imortalidade do Espírito, é a continuidade da vida. Né? Ele veio nos mostrando que não se acabava aqui. Quando ele fala no Sermão da Montanha, que ele vai falar sobre os misericordiosos, que todos aqueles, né, que serão apoiados por Deus diante daquilo, de tanto sofrimento. Quando ele fala que todos seriam passar por tudo aquilo, ele não falava que seria aqui, porque seria acolhido no mundo espiritual. Aquele que passar por todas as suas privações, por todas as provas, por tudo aquilo que tem que passar com resignação, será amparado no mundo espiritual. Realmente nós não vamos encontrar lá na Bíblia a palavra reencarnação, porque nós sabemos que essa palavra foi criada e organizada por Kardec, que nós vamos chegar nele daqui a pouco. Exatamente. Mas realmente o conceito de reencarnação está muito posto, né? Pela própria questão de falar do nascer de novo, mostrando que uma vida só, uma existência só é muito pouco para a gente fazer todo o nosso processo evolutivo. Para que possa buscar a evolução espiritual, né? Numa só não consegue. E até porque a própria questão da reencarnação que explica tudo, né, Tadeu? Sem a gente ter esse conceito da reencarnação, fica muito difícil de entender o momento, porque a gente passa hoje, né, as diferenças que existem em todos os níveis, né, das pessoas, diferenças sociais, morais, físicas. Se a gente não buscar o entendimento da reencarnação, nós poderíamos dizer que Deus é injusto, né? Por que Deus deu uma condição para um, não deu para outro? Por que um tem uma condição física perfeita e o outro não tem? Por que um é muito mais inteligente do que o outro? Aí começa a colocar tudo isso, mas Deus fez tudo isso? Deu uma coisa para um, não deu para outro? E na realidade não é isso, né? Deus nos ama, nós somos filhos de Deus e nos ama com toda a intensidade, e cada um vai buscando aquilo que já conquistou até o momento, né? E quando você falou lá, né, que Jesus trouxe a mensagem do amor, a gente vai ter lá em João, Deus é amor. Isso. Então ele apresenta também Deus para nós agora já diferente, né? Misericordioso, bom, onipotente, soberanamente justo. Então todas as características são demonstrações realmente do amor. E também perguntaram para Jesus, como é uma sequência das 3 revelações, perguntaram para Jesus: viestes destruir a lei? Qual que era a lei que estava falando? A lei de Moisés, que eram os 10 mandamentos. Tudo aquilo que Moisés estava falando. E aí Jesus vem dizendo: não vim destruir a lei. Os 10 mandamentos são muito importantes, mas dos 10 eu pego 2 que eu acho os mais importantes, que passam a ser meus. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Ele fez um resumo dos 10, né? E colocou. Então, olha para você ver a sequência, né? Ele não veio para desfazer nada que Moisés fez, porque Moisés foi enviado por Deus, ele também foi enviado por Deus. Então ele não veio, ele veio simplesmente dar uma outra forma naquelas leis que já estavam estabelecidas por Moisés. E a gente vai percebendo, entendendo que vai havendo uma evolução, tanto da maneira de apresentar essa verdade, que ela vai sendo cada vez mais ampliada, de acordo com a evolução, com o entendimento do povo de cada época. De cada época. Então é preciso dar um tempo para que possa fazer. Então Deus vai mandando as coisas a conta-gotas para cá. E aí Jesus, né, foi crucificado. Diante disso, passou-se 1800 anos para que acontecesse a terceira revelação.
Né? Então, né, dentro do tempo, 1.200 anos para que viesse Jesus, 1.800 anos para que viesse a terceira revelação. Então, era preciso dar um tempo. Deus sabe disso, Deus sabe da nossa condição de evolução, do nosso atraso ainda, somos atrasados moralmente. Então, é preciso dar um tempo para que isso pudesse ir acontecendo e a gente pudesse entender as coisas de uma maneira muito mais ampla, de uma maneira muito mais aberta, de saber que o Jesus já falava que as coisas, né, as verdades, não estavam tudo neste mundo. Então muitos acham que é apenas este mundo, e aí a gente abre nossa mente e fala, não, aqui apenas é uma oportunidade de vida que nós temos. E Deus nos criou para a vida. Deus nos criou para a eternidade. E aí nós temos essa oportunidade, vamos ter muitas outras para até que a gente possa chegar a Deus. E aí a gente vai entendendo bem. Eu entendi o teu raciocínio quando quer destacar a questão do tempo que precisou. Isso. Porque o ser humano, é igual que a gente sempre fala, a verdade toda de uma vez é como uma luz muito forte que ofuscaria a visão. E então, podia até enlouquecer também, né? Com certeza. Então, essa verdade que vem de maneira paulatina, né? Bem devagar. E aí Moisés, então, traz um pouco, faz todo um certo progresso. Depois vem Jesus nesse período. Nós vamos voltar no outro bloco a falar de Jesus, porque tem bastante coisa aí para a gente trabalhar. E aí, depois com Kardec, na questão do Espiritismo, nós vamos encontrando lá no próprio livro dos Espíritos também um pouco desse questionamento, né? Lá no livro 3º, quando fala das leis divinas, da lei natural, uma das questões é essa, né? Por que tem o Espiritismo? Veio trazer coisas diferentes do que Jesus trouxe? Quer dizer, não é a mesma verdade? Então vai explicar, é a mesma verdade. É a mesma verdade desde Moisés, né? Veio se aprimorando tudo isso, né? Veio trazendo. E aí quando Jesus fala, meu Pai vos mandará, vos enviará um novo Consolador aonde vai vos falar sobre a continuidade da vida, vai falar sobre a imortalidade, vai confirmar várias situações. Por quê? Porque já chegou-se o tempo de saber sobre isso, né? Que as pessoas já poderiam acreditar nisso. Porque realmente essa questão da verdade, Jesus falou usando muita parábola, usando muita alegoria. Isso, e é o entendimento daquele tempo. Agora, com o Espiritismo, essas alegorias, quer dizer, o véu é desvendado. Quando a gente fala da fé raciocinada, essa é a intenção para a gente perceber, né? A fé raciocinada é a gente entendendo toda aquela simbologia que Jesus foi trazendo. Exatamente. E essas simbologias, a religião, às vezes cada pessoa, cada época, a gente vai vendo isso de uma outra maneira, né? Muito mais amplo, muito mais. E aí a gente vai vendo assim que nós estamos no mundo material, nós temos que viver no mundo material, é aprendizado para o espírito, aprender as coisas materiais, mas também pensar nas coisas espirituais. Não podemos esquecer e ignorar os valores espirituais, né? Que todos aqueles que estão dentro da religiosidade, aqueles que buscam, estão buscando os valores espirituais, que é tão importante para todos nós. Inclusive os valores espirituais, eles vão estar aplicados na própria vida material. Porque quando a gente fala na vida material, nós estamos falando no nosso trabalho, na nossa vivência em família. Então, na verdade, o nosso templo é o templo, independente de que rótulo que ele tenha. Agora, a oficina, o lugar do aprendizado, da vivência do que nós aprendemos lá no templo, é todo o espaço, é na vida material realmente, né? Então, a visão que a gente não pode ter é uma visão que, infelizmente, no que está organizado o nosso mundo hoje, no consumismo, no materialismo, no individualismo, né, no próprio egoísmo. E o que eu gosto também, que dentro do Espiritismo, para nós espíritos, é o seguinte: tudo que você fizer com bom senso e razão, você estará dentro da religião. Tudo que for excesso na sua vida, você está te prejudicando de uma forma ou de outra. Então, o bom senso e razão, todas as vezes que nós usarmos a nossa vida, nós estamos dentro do que a doutrina espírita nos pede. E aí a gente pode até aplicar a regra áurea de Jesus mesmo, né? Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. Com esse tipo de conduta, não tem como a gente não ficar no caminho correto. E tem uma outra posição que eu gosto muito também, que é o seguinte:
Se você está com uma grande dúvida na sua vida, uma decisão para tomar, você está num estado assim, olha, muito irritado diante da situação, então você coloca assim, ó, faz o questionamento: o que Jesus faria no seu lugar? O que Jesus faria no seu lugar? E Jesus só é amor, paz, paciência, resignação, tolerância, humildade, né? Essas vai ser uma das nossas atitudes. Quando nós colocamos o que Jesus faria no meu lugar diante desse problema que eu estou vivendo. Para dar uma parada e meditar. Não que a gente vai ter Jesus. O comportamento de Jesus, mas a gente vai parar e parar. Mas nós podemos lembrar, né, no que ele fez, e alguma atitude dele, poder até não ser igual, mas alguma atitude nós podemos acrescentar na nossa vida e melhorando. Nós vamos dar uma pequena pausa, chamando os nossos patrocínios culturais, e a gente retorna já já. Artcom, há 35 anos contribuindo para o desenvolvimento da região. Produzimos lajes, blocos, mourões e vigas pré-moldadas para a construção de sua casa. Corte e dobra de ferro e aço que agilizam e dão economia em sua obra. Saneamento básico, tubos de concreto, fossas sépticas e galerias para águas pluviais. Contamos com um laboratório próprio para que nossos produtos sejam produzidos dentro das normas técnicas. Entregamos em toda a região com rapidez e qualidade comprovada. Artecom, ligue 3571-1096 e lhe enviaremos um representante. Rodovia Muzambinho Guaxupé, quilômetro 100. Há mais de 40 anos no mercado óptico, a Ótica Principal vem priorizando cada vez mais o bom atendimento ao cliente. Uma ótica de precisão a serviço da sua visão. Experiência, agilidade na entrega de serviço, facilidade no pagamento e muita seriedade. Óculos solares e receituários de grifes. Óculos é o nosso negócio. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 485. Telefone 3551-2016. Olá! Agora você pode nos assistir também pelo nosso canal no YouTube. O endereço está aí, na sua tela. Curta, compartilhe, se inscreva. Estrada de Damasco. A Casa Fortaleza tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, os melhores preços e as maiores variedades que você pode pagar em 6 vezes nos cartões Visa e Master. E ainda fazemos financiamentos pela Construcar e Cicobi Cred. Agora com uma novidade: você pode comprar peças e acessórios para o seu veículo na Casa Fortaleza, que fica na Rua Borba Gato 556, Recreio dos Bandeirantes. Telefone 3551-6589. Hoje nós estamos conversando com o Tadeu, ele está trazendo para nós a reflexão sobre as 3 revelações. Nós encontramos isso nas obras básicas de Kardec, né, Tadeu? Exatamente. A gente vê lá que Moisés é um começo para chegar a Jesus, e isso. Jesus depois faz um trabalho fora de série, coisa que a gente tem que estudar e aprender muito. Isso. E aí o Espiritismo vai nos ajudar a entender melhor a mensagem de Jesus, né? Exatamente, é uma continuidade, né, de tudo aquilo. E aí, por exemplo, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, foi tirado do Novo Testamento, dos 4 apóstolos, o que é a lei de amor, vem nos trazendo assim, ó, tudo que da lei moral, tudo que nós estamos atrasados moralmente, os mentores espirituais pediram para Kardec: coloque desta forma, para que o atraso moral é o que mais acontece, né, com os encarnados, com todos nós. Então busque isso e traga isso para que a gente possa fazer maior reflexão diante do atraso moral de todos aquilo nós. Que você falava no outro bloco, né? A gente vive a vida material. Muitas pessoas vivem a vida material como se fosse só matéria. Isso. E a gente até brinca que o materialismo vai acabar por falta de matéria, porque realmente está se provando a cada dia que tudo é energia, que a própria energia, o espírito também é energia colapsada, né? Que materializou. Então, quando separa, quer dizer, a essência mesmo é energia. Exatamente, né? É espírito. Isso. E aí, em 18 de abril de 1857, foi lançado toda esta revelação dos espíritos, né? Que foram vários espíritos que codificaram. Kardec apenas juntou todo esse material e então significa, em 18 de abril deste ano, de 2017, completou 160 anos. Então nós temos 160 anos desta revelação,
dos espíritos. Então é muito novo. É uma oportunidade que nós estamos tendo de uma nova visão, ampliando a nossa mente, falando, né, que nós não estamos aqui por acaso, não existe acaso, que nós temos uma continuidade da vida, que nós estamos aqui para fazer o bem. E aí vem falando, a reencarnação já se falava em religiões mais antigas, há 5.000 anos antes do Cristo, já se falava em reencarnação. Com outro nome, né? Com outro nome. Mas aí Kardec vem dizendo para nós, colocou a reencarnação. Então é um dos princípios básicos, mostrando que nós não conseguimos a evolução espiritual, entendimento e aproximar de Deus numa única oportunidade. Nós necessitamos de várias, quantas o Espírito necessitar para que possa chegar a Deus. E aí quando você fala lá então do Livro dos Espíritos, que foi organizado, lançado em 1857, Isso. Ele é formado de perguntas e respostas. Exatamente, né? 1019 perguntas e respostas. Todas as perguntas foram feitas por Kardec. E os mentores espirituais nos falam que todas as respostas do Livro dos Espíritos, é uma questão que o espírita tem que saber, que o Emmanuel nos fala que é pura luz. Todas as respostas é luz. Deixemos esse livro aberto na nossa casa e concentre na resposta, que a resposta é luz para o espírito. A fé raciocinada, né? Exatamente. Tem que estudar, meditar. Leia mesmo, aprofunde o seu entendimento dentro disso, para que você tenha a resposta para a sua própria existência. Às vezes a gente é um pouquinho preguiçoso, que dá uma lidinha só, ou fala que já leu, e aí a gente lembra até da história do próprio Chico, né? Quando o Emmanuel orienta que ele estude. Primeiro ele lê, depois manda ler de novo, depois manda estudar, e aí é um trabalho que é para a vida toda, não é uma leitura só e não precisa mais. Exatamente. Nós temos que estudar as obras básicas do Espiritismo enquanto estivermos encarnados, a quantidade de vezes que for. Leia uma vez, leia novamente, porque cada época da nossa existência aqui, nós vamos ter um conceito diferente, nós vamos ampliar o nosso conhecimento. O que a gente não consegue entender hoje, passado alguns anos, diante da nossa experiência reencarnatória aqui, nós podemos pensar diferente e ver uma questão. Tem pessoas que pegam o Nosso Lar para ler e falam assim, não consigo ler o Nosso Lar. Passado alguns anos, lê o Nosso Lar e a encanta por essa obra. Né? Quando você faz a citação do Nosso Lar, a gente lembra que tem o nome como obra complementar. Isso, que nós chamamos o Pentateuco, né, as 5 de Kardec, como obras básicas, Isso. Mas depois disso vai ampliando vai também. Ampliando muito mais, até porque Kardec, quando codificou, disse assim, o Espiritismo não é uma obra acabada. O Espiritismo é uma obra inacabada, porque a todo momento chegarão novas mensagens, a todo momento vamos mandar do mundo espiritual, vai ser mandado pelos Espíritos, várias outras informações acrescentando aquilo que é necessário. E quando se fala do Nosso Lar, às vezes as pessoas leem o Nosso Lar e falam assim, eu não consegui ler esse livro. Então não preocupe não, porque Chico Xavier teve um problema muito sério. Ele começou a psicografar o Nosso Lar e ele leu algumas páginas e ele falou assim, gente, isso aqui está muito fantasioso. Eu não estou conseguindo entender que eu estou psicografando esse livro. A espiritualidade parou. Chico Xavier, durante 2 meses, ele foi levado todas as noites para a colônia Nosso Lar, para que ele visse a colônia Nosso Lar durante a noite, familiarizasse com tudo aquilo, e aí Chico, quando retornou, Chico escrevia na maior velocidade e tudo com a maior alegria e dava a resposta de tudo aquilo que ele tinha escrito. Mas no começo ele realmente assustou e pediu para a espiritualidade, eu não estou entendendo que obra é essa que eu estou escrevendo. Então, quando a gente fala do Nosso Lar, ele é um livro fabuloso para ser estudado por aquela pessoa que quase todos nós somos assim, tem esses questionamentos, o que vai acontecer com a gente quando a gente passar pelo fenômeno chamado de morte, Isso, né? Passar pela desencarnação. Que todos nós vamos passar, né? Vamos passar e precisamos entender bem esse fenômeno, entender depois como é que funciona, até para gerenciar melhor a nossa vida aqui, porque a gente vai percebendo essa relação da maneira como a gente viveu, é a maneira como a gente vai chegar no plano espiritual. E o André Luiz vai mostrando isso muito bem nessa obra. Isso. E eu estou lembrando também do Voltei, do Frederico Figner, né, do irmão Jacó, que também é com esse objetivo, né, de mostrar o Voltei, quer dizer, volta para a parte espiritual. Isso, e cada época a espiritualidade envia para nós várias obras
trazendo para que a gente possa ir entendendo todas as revelações da época. Por exemplo, Jesus, para nós, né? Jesus é governador do planeta Terra, nos ama tanto que é o governador do planeta Terra, e qual é a missão dele dentro disso? Transformar o mundo de provas e expiações em mundo de regeneração, para que o mundo seja melhor, e dentro dessa forma. E aí teve alguns anos atrás agora que praticamente todos os livros que vinham falando de mundo de regeneração, falando dessa mudança planetária, né, que nós estamos passando. Então, quando as pessoas falam assim, o mundo está cada vez pior, não, o mundo não está. O mundo está aqui e nós temos que acreditar que tem muita coisa boa, reencarnamos todos para o bem, ninguém reencarnou para praticar o mal. Às vezes a pessoa, aquela pessoa é muito má, aquela pessoa, não, aquilo é dele, é inerente do espírito, ele ainda não entendeu que ele veio para o bem. E todos nós viemos para o bem, então nós temos que melhorar isso em nós, sabe? Mudar essas atitudes. E como é que nós vamos chegar no mundo espiritual? De acordo com a bagagem que nós levarmos daqui, né? Passagem por este mundo. E o próprio conceito de mal, nós sabemos que na verdade não existe, né? O mal é a ausência do bem. Do bem. E na verdade a falta do bem é a ignorância. À medida que a gente for se instruindo, entendendo, a gente deixa de ter aquele comportamento, porque a gente vai aprendendo, né? Conhecendo. Então, onde chega a luz, a sombra vai embora. Então, na verdade, essa sombra e esse mal é a falta do nosso conhecimento. E aí, diante dessas três revelações, tem uma coisa muito importante que é o seguinte: Moisés, o que Moisés veio trazer para nós? Justiça. Fazer justiça de um Deus único e arrebanhar aquele povo diante das suas leis duras, né? Então ele veio, Moisés é justiça, Jesus, a segunda revelação, amor, né? E a terceira revelação, o que o Espiritismo vem nos falar? Sobre o amor, justiça e caridade. Para ver que é a sequência de tudo isso, é o lema, né? Que dentro do Espiritismo fora da caridade não há salvação. E muitas pessoas questionam, falam, mas o que é salvação? Eu vou para o umbral? Vou para o inferno? Né? Não, simplesmente vai perder a encarnação. Na verdade, a gente pode dizer, fora da caridade não há evolução. Evolução, porque é exatamente. Então o que nós temos que aplicar? Aplicar a lei de amor de Jesus, para que a gente possa ter essa salvação. Salvação é você não usar bem essa vida, essa existência que você tem, porque essa é a que você possui, é essa que você tem que melhorar, é desta forma que você tem que fazer, para que você não perca ela. Chegar lá e falar assim, perdi uma oportunidade de evolução espiritual. Então a caridade, a gente sabe que é o amor em ação. Quer dizer, na medida que a gente procura exercitar o que Jesus ensinou, a gente está aplicando a caridade. Exatamente, né? Então dentro disso, dessas três, são importantíssimos. Porque às vezes a pessoa fala assim, Moisés não significa nada. Então eu falo, Moisés significa muito para nós. O Deus que nós acreditamos hoje foi Ele que veio trazer esse Deus, né? E passou muito tempo para que a gente pudesse acreditar, muitos anos para que a gente pudesse acreditar. Depois veio, né, Jesus também falando do amor, e hoje aí nós ainda temos dificuldade de viver esse amor, né? Então quando eu falo assim, eu não entendo as coisas do Espírito, nós ainda não entendemos as duas revelações anteriores, como é que nós queremos entender em tudo o Espiritismo, que é muito amplo, né? Que é uma abertura da mente, da continuidade da vida. Que a pessoa quer entender sem estudar, sem dedicar, um comportamento mais de aparência, né? Sentar lá igual sentava um tempo atrás em outros templos religiosos, ouvia palestra e vai embora. Toma o passe, né? E o mais importante, o mais importante da nossa religião e de todas as religiões também, um fator importantíssimo, que é o seguinte: a gente vai numa casa espírita, a gente vai numa igreja, a gente vai num templo buscar teoria, porque a prática a gente vai colocar na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho. Então não adianta buscar só teoria. Eu sei todas as obras, eu sei a Bíblia de cor, eu sei o Evangelho de cor, isso é teoria. E a prática? O mais importante, o que nós vamos levar
é esta prática para o mundo espiritual. A gente fala que lá no templo é o templo e lá fora é a oficina. Isso. Dentro do templo a gente vai buscar a ferramenta para trabalhar lá na oficina. Exatamente. Né? Então esse aprendizado sobre o perdão, sobre o amor, sobre o respeito, é um aprendizado. Se eu sei sobre isso, mas não aplico, não me serviu de nada. Exatamente. É como diz o filósofo, louco aquele que prepara a terra e não lança a semente. Então quando a gente pega essa ferramenta e não usa para fazer nada, a gente está fazendo igualzinho esse louco que não preparou, Deus, né? E tem pessoas assim, eu entendo, eu tenho fé, eu acredito, mas então é o seguinte, nós temos que buscar fazer as obras, ser um colaborador. O que Jesus quer de nós, que a gente seja um colaborador dele aqui na Terra, uma continuidade mostrando o amor dele que ele veio nos falando. É isso que ele se alegra, né? Jesus se alegra de esvaziar os umbrais. Nós não fomos feitos para que a gente possa ficar ali sofrendo. Né? Não, o sofrimento corre por nossa conta. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. O nosso tempo muito contente está de estar aqui. Obrigada. A gente agradece você também. Desejamos muita paz. Até semana que vem.